Diz assim a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de quem? De quem? De Deus. O que acontece com essa pessoa que é nascido de Deus? Não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. É interessante essa mensagem de João, tem muitas coisas nela que nós podemos analisar aqui. Se eu fosse você, eu investigaria um pouquinho mais, porque o tempo que a gente tem aqui não é suficiente para poder destrinchar. Você sabe o que é destrinchar? Sabe? Esmiuçar, você sabe o que é? Investigar, todo mundo sabe o que é, né? Mas Deus falou uma outra palavrinha: meditar, analisar, verificar. Os judeus também usam outro termo que eu esqueci agora, o nome, concatenar é outra coisa. Não, obrigado por lembrar, mas não é bem isso aí, não. É uma outra palavrinha. Mas vamos aqui, vamos por parte. Vocês estão com pressa, não? Até meia-noite tá bom se terminar? Tá bom? Você viu, Davi? Você tirou foto com o Sheik? Rapaz, quando eu cheguei lá na festa do Sheik, o Davi também estava lá, rapaz. Natália, tá vendo? Nós fomos lá, 2 Sheik. O Sheik, é o Sheik, como é que é o nome do outro? É o príncipe, né? É o príncipe. Estava o Sheik e o filho do Sheik. Só gente fina. Depois, quando postar as fotos, me marca lá que eu quero. Ou vai postar, não? É só para guardar de recordação. Posta as fotos lá para a gente poder ver. Me marca lá, que senão eu não vejo não, que eu não ando entrando. Mas vamos lá, gente. João está afirmando e dizendo que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Aí vem a primeira pergunta: você é nascido de Deus? Você já nasceu de Deus? Algumas pessoas podem dizer assim, porque essas pessoas, por exemplo, talvez tiveram esse privilégio, que não foi o meu caso. Ah, pastor, eu nasci na igreja. Né? Tem gente que está, desde que nasceu, os pais já estavam no evangelho. Então, essas pessoas usam esse prerrogativa de dizer que nasceu na igreja. Né? Não é o fato. Eu, por exemplo, hoje estou aqui em Cuiabá, mas eu não nasci aqui em Cuiabá. Eu nasci em Minas Gerais. Então, você pode hoje estar na igreja, mas não nasceu de Deus. Se nós pegamos, por exemplo, o capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus estava conversando com um sacerdote, um homem da lei dos judeus, chamado Nicodemos, Jesus falou com ele sobre uma necessidade que ele tinha. Não só ele, Jesus falou com ele porque ele que foi até Jesus para indagar, para conversar com ele. Igual, por exemplo, se você está aqui na igreja, eu vou falar com você. Eu não vou falar com seu pai, não vou falar com sua mãe, não vou falar com seus filhos. Eu vou falar com você porque é você que está vindo aqui. Você que está nos acompanhando, assistindo na rede social, o meu ensinamento não é para quem não está me ouvindo, é para quem está me escutando. A orientação que eu estou dando não é para aquela... mas ele é cristão, mas ele não acompanha a gente. Então, não queira fazer com que a pessoa que não está ouvindo tenha comprometimento com o que ela não sabe. Então, quando esse líder judeu procurou Jesus para conversar com ele, Jesus deu para ele essa afirmação, dizendo para ele, por exemplo, que ele que era um líder, né, um chefe naquele tempo, nós poderíamos colocar hoje
Nicodemos teria um cargo importante. Se ele fosse hoje evangélico, seria um bispo desses apóstolos que o pessoal coloca aí, ou esses profetas, enfim, ele teria um título eclesiástico aí. Mas o Senhor Jesus disse para ele: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando aí sobre um nascimento no qual Nicodemos, a necessidade do ser humano, né, de modo geral, porque às vezes, por exemplo, muitas vezes na igreja é enfatizado que a gente precisa ser curado. E de fato, quem está doente precisa ser curado, quem está cativo precisa ser liberto, né, e quem está perdido precisa ser salvo. Mas, irmão, a maior necessidade que o ser humano tem não é de ficar liberto, nem de ficar curado e nem de ser salvo, né? Mas de nascer de novo. O que é nascer? O nascer é começar uma vida nova, uma vida diferente a partir de então. De que adiantava, por exemplo, os judeus estarem com a Torá debaixo do braço, fazendo dela um amuleto e vivendo a vida do jeito que eles queriam? Assim, hoje, por exemplo, na igreja, também tem muita gente que vem para a igreja, que coloca a Bíblia debaixo do braço, que carrega, que professa até essa fé nas Escrituras, mas não coloca os ensinamentos de Deus como regra na vida para poder viver. É aquela pessoa que, do jeito que ela veio, da vida que ela andava sem Deus, a diferença é que agora ela faz parte de um ministério, ela faz parte de uma congregação, de uma comunidade, ela faz parte de uma igreja, que é o mais popular conhecido. Mas Deus não faz parte da vida dela, porque a vida dela não é pautada por aquilo que Deus fala, é pautada por aquilo que ela sente. Você vê, por exemplo, que tem pessoas que dizem assim: eu senti de Deus que eu não devo mais continuar na Igreja da Graça. Interessante, né? As pessoas tomam decisões pelo que sente, não pelo que Deus fala, não pelo que Deus diz, nem pelo que Deus manda. Não, mas eu senti, foi claro a orientação de Deus. Bom, Deus não tem o que fazer, porque Ele traz as pessoas para a igreja e depois Ele tira delas. É um Deus confuso, né? Ele é um Deus todo estranho. Mas, na realidade, quem está querendo sair sou eu. Eu que não quero ficar, pego um pretexto para dizer e jogar que foi Deus que escolheu e foi Deus que mandou. Não é eu, não sou eu que estou querendo largar, sair fora, que eu não quero me rebaixar, ou que eu não quero me humilhar, ou que eu não quero suportar, ou que eu não quero me render, sei lá, qualquer coisa. Simples assim, né? É como aquele marido que acaba o casamento, mas a culpa foi da esposa, não foi ele. Aquela mulher, não, mas foi meu marido, pastor, ele que não quis, por mim eu continuaria. Né? Então, os judeus, por exemplo, carregavam a Torá, iam para o templo, davam o dízimo, cantavam, louvavam, estava lá tudo sábado. Mas quando tinha que perdoar alguém, ele matava, mas não perdoava. Quando tinha que executar uma pessoa, não tinha misericórdia. A lei era aplicação para os outros, não para mim. A palavra de Deus era para pautar a vida dos outros, não a minha. Ela era tirada, então você pode ver que a diferença, por exemplo, que Jesus está aqui mostrando, é que isso daqui, né, que o ser humano tem por necessidade, começar uma vida nova. E o camarada foi e disse assim: mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer novamente? Aí o que Jesus falou para ele? Ele tinha que nascer do quê? De quê? Na verdade te digo que não nascer do quê? Da água e do quê? Não pode o quê? Olha que interessante, irmão. Não é que a pessoa não quer, é porque ela não pode. Se eu sou impedido, é que eu não estou da forma correta. Antigamente, por exemplo,
as pessoas faziam aqueles bailes de debutante e a pessoa tinha que ir vestida a caráter, né? Eu me lembro dessa história que tinha um senhor, ele foi chamado para ser padrinho de um baile desse aí de debutante, e o camarada tinha, né? O pessoal não chama pobre, né, irmão? É igual aqueles pastores que às vezes chamam os outros para sair de igreja, eles nunca chamam os pobres, só chamam os bons de vida. Mas vamos pular essa parte. Aí, tem gente que quer ser amigo só de rico, de pobre não. Né? Pobre você tem que compartilhar o pão, o rico você pega o que ele tem. Então, vamos pular essa parte. Isso também não é bom a gente estar falando isso, né? Então, esse camarada foi chamado para ser, né, padrinho né, sei lá, do que trouxe lá. Aí, um camarada muito bem de vida, sujeito rico. E aí, só que ele tinha que vestir a caráter, só que ele não tinha essas coisas. Lá em Minas, a gente chama isso de frescura. Aí, como é que ele foi? Ele foi como ele veste no dia a dia. Como é que ele veste no dia a dia? Ele veste no dia a dia como ele veste, assim, como uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? Uma calça jeans, uma camiseta, se tiver frio, bota uma blusa em cima, né? É uma pessoa normal. Agora, quando você mete uma gravata, já é um executivo. Botar um paletó já é uma personalidade. Brincadeira, viu? Mas é mais ou menos. Tem gente que questiona, que diz assim, porque pastor tem que pôr gravata. Pastor que não põe gravata, e põe a gravata para pregar aqui, irmão, para ver se ela prega. Ela não vai pregar, né? E aí, quando ele chegou lá, o pessoal barrou ele. Por quê? Porque ele não estava vestido padrão. Se ele tivesse vestido padrão, talvez o pessoal nem perguntasse quem ele era. Ele está vestido a caráter, ele entraria naquela festa, ninguém nem iria perguntar o nome dele. E o pessoal, por exemplo, não conhecia ele, barraram ele. Aí ele ligou lá para o pessoal da organização, falou que ele estava lá na porta e o pessoal não deixou ele entrar. E o pessoal, quando chegou lá, rapaz, deixa ele entrar, é o doutor fulano de tal, deixa ele entrar. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Ele não pode entrar, ele não pode, deixa barrar ele, deixa ele entrar. Aí foram lá e colocaram o camarada para dentro. Ok. Tem as regras que o ser humano põe? Tem. E quando ele quer quebrar por conveniência, ele quebra, certo? Como no caso, por exemplo, do doutor, quase que eu falei o nome do doutor. Por conveniência, vão quebrar a regra aqui, que o doutor não veio a caráter, então, mas ele pode entrar assim mesmo. Porque ele é o cara que bancou tudo, né? Então ele pode entrar. Só que no reino de Deus, diante de Deus, nem eu e nem você temos a autorização para mudar o controle de Deus. Ou é do jeito dele, ou fica de fora. Então não é Deus que tem que mudar, irmão. Deus não está iradinho, chateadinho, aborrecidinho, com um porrete nas costas para quebrar em nós. Ele não está com uma escopeta para dar um tiro na nossa testa, derrubar a gente. Não, meu filho, Deus não está irado contra nós. Quem se afastou dele fomos nós, não ele da gente. Quem virou as costas foi nós para ele, não foi ele que virou as costas para nós. Se eu voltar para ele, ele volta para mim. Ele diz, tornai-vos para mim, eu tornarei para vós. Se você vier para mim, eu estou agarrado contigo e não largo. Se você me buscar, você vai me achar. Se você pedir, você vai receber. Se você abrir, se você bater, eu vou abrir a porta. Então quem é que está errado? É Deus ou eu? Mas, às vezes, na cabeça do povo, é Deus que está de bronca com a gente. Por isso que a gente tem que cantar uma musiquinha para apaziguar o coração dele, trazer um dinheirinho para ele ficar satisfeito com a gente, abençoar a gente financeiramente, abrir as portas, iluminar os caminhos. Então, nós temos um Deus que tem que ser paparicado. Não, meu filho, Deus tem as normas estabelecidas por ele, e uma vez que a gente cumpre a regra, a gente tem o direito. Fez? Fiz. Então, se fez, está dentro. Agora, o Nicodemos foi bater um papo com Jesus, porque o Nicodemos queria continuar na religiosidade, mas também participar do que Jesus veio trazer. Se você prestar atenção na conversa dele, você vai ver que o interesse dele era esse. Ele chegou lá dizendo assim, Senhor, ninguém faz estas coisas se Deus não for com ele. Então, o que ele queria? Ele queria milagre, certo? Não era milagre que ele queria?
Ele está falando sobre os feitos. Ele está falando sobre o que Jesus fazia. Agora, ele queria milagre. Agora, Jesus está dizendo para ele, ô Nicodemos, deixa eu falar com você uma coisa. Se você pode até fazer essas coisas, Jesus não disse que aquele que crê nele fará até coisas maiores do que ele fez? Pois é. Então, ele não era paparicano, elogiando a Jesus, que Nicodemos iria conseguir algo, mas era entrando no processo estabelecido por Deus. Para quê? Para ele poder entrar. Então, ele tinha que iniciar, a partir dali para frente, iniciar uma nova vida. Uma nova maneira de proceder, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de se comportar, que é o grande desafio que nós, na maior parte das vezes, nós não queremos fazer. E Jesus estabeleceu como condição: se eu não nascer, eu não tenho como entrar. E se eu não entro, eu não tenho como participar do que está lá dentro. Se o doutor que está lá fora não fosse colocado lá dentro da festa, ele ficaria do lado de fora e a festa ocorrendo lá dentro. Então, o que está acontecendo hoje? A festa de Deus está sendo realizada, mas tem gente de Deus ficando lá de fora. Por quê? Porque não nasceu de novo. Porque não muda comportamento, não muda, né, atitudes, não muda sentimentos, pensamentos, porque é necessário haver uma mudança. Se essa mudança não ocorrer, Jesus fala de nascer da água e do Espírito, então eu não vou explicar isso hoje, mas eu quero mostrar para você um outro versículo lá de João, você está aí no Evangelho de João mesmo, 3, volta para o de número 1, que eu quero mostrar a você uma coisa aqui, quer ver? Olha. Deixa a primeira de João marcado, que nós vamos voltar lá, tá? Nós vamos voltar lá. Diz assim, ó. Versículo 11, João capítulo 1, versículo 11. Jesus disse assim: veio para o que era seu, João está dizendo, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem? Só quem recebeu? Não, quem recebeu e creu no seu nome. Aí ele diz: os quais não nasceram do sangue. Você lembra que no capítulo 8 o pessoal vai alegar dizendo assim: nosso pai é Abraão. Jesus disse assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não iam querer me matar. Ou seja, não é herança de sangue, não é porque você é filho de Abraão, não tem aquela coisa, por exemplo, que até pastor acha isso, que ele é pastor, então os filhos dele é tudo de Deus. Só que Deus não tem neto, né? Deus só tem filho. Minha mãe é da igreja, pastor. Pois é, mas Deus não tem neto. Deus só tem filho. Mas eu sou de Deus. É como uma vez, por exemplo, eu estava em casa conversando com os meus 2 irmãos mais velhos e o meu pai, e os meus irmãos fizeram uma pergunta: não quer dizer que se o pai ele não mudar e tal, etc e tal. Não é vir para a igreja, irmão, porque tem gente que vem para a igreja e não muda. Então eu não prego isso. Eu não prego gente para vir na igreja, nem prego para ninguém, nem chamo ninguém para aceitar Jesus. Isso aí é invenção que fizeram, que na Bíblia não fala, não tem um versículo na Bíblia que manda você chamar para aceitar Jesus. Procure lá que você vai ver. Depois você me manda. Então, né? Então essa condição, por exemplo, que Jesus afirma, João diz assim, ó: todos quantos o receberam e que creem no seu nome, é dado a eles o poder para ser filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, não vem por herança. Se você pegar o meu sangue, pegar o sangue dos meus filhos, dos meus netos, eu ainda não tenho bisneto, mas quando pegar, você vai ver, é o mesmo sangue. Ele não está falando, não vem por isso. Não veio de uma pessoa. Não veio como os judeus alegavam, não, nosso pai é Abraão. Jesus está dizendo, não, vocês não são filhos de Abraão. Fisicamente, vocês são descendentes de Abraão, vocês têm o DNA dele,
mas vocês não têm o coração e a servidão de Abraão. Vocês não têm isso. Pelo contrário, ele diz, nem da vontade da carne. Ah, porque eu quero fazer. Não, isso não é porque eu quero. Nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Da vontade de quem? De Deus, os quais nasceram. Ou seja, o que é que Deus quer que eu, por exemplo, que você, por exemplo, faça? Nasça de novo. Tem até um livrinho chamado Novo Nascimento. Se você tiver a oportunidade de ler, leia ele, vai te fazer bem. O Novo Nascimento. Para a gente poder entender que João fala sobre duas coisas naquele versículo 18. Ele fala sobre nascer e ele fala sobre gerado. Ele usa esses dois argumentos. Então, ele diz que a vontade do nascimento não é do homem. Não tem, por exemplo, aquelas pessoas que nos acusam dizendo que nós fazemos lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Você já ouviu alguém falar isso? Já? Que aí você vem para a igreja, chega aqui, você muda, você para, né? Você muda completamente porque o pastor fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. E é interessante, né? O pastor fez uma lavagem cerebral na sua cabeça, mas você não é crente só na igreja, você é crente lá fora, no seu trabalho, no seu comportamento, suas atitudes, e você não está perto do pastor. Esquisito isso, né? Porque tem gente que pode entrar em ensinamentos, em doutrinas e cumprir aquilo apenas na frente de quem ensinou. Por que eu recebo e eu pratico aquilo quando eu estou sozinho? Porque o nosso maior desafio não é ser crente na igreja nem na frente dos outros, é ser crente sozinho. Por exemplo, José foi crente sozinho no Egito, não tinha nem pastor, nem profeta, nem apóstolo e nem ninguém para dar ele um apoio. Era só ele e Deus. Nem família, nem ninguém. Não tinha nada. Era ele e Deus e ele foi crente. Ele fugiu do adultério, ele fugiu da discórdia, ele largou a mágoa, deixou os ressentimentos. Só ele e Deus, não tinha ninguém para aconselhar ele. Hoje tem gente sendo aconselhada, gente participando de congressos, gente participando de concerto, de encontro com Deus, e parece que está encontrando com o inferno, que ficam pior do que o que era. Está encontrando com o demônio, porque não muda. Não transforma os crentes. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Às vezes hoje os crentes estão dando mais trabalho do que os pecadores lá fora, porque a gente não está tendo tempo de buscar o pecador que tem que estar consertando os crentes. Diga assim, claro que não sou eu. Isso. Mas é uma grande realidade. Você está hoje tendo que trabalhar dentro, porque você não pode ir lá fora, porque o pessoal de dentro, na sua maioria, não muda. E se a gente não muda, quem é que vai estar dentro da igreja com a gente? Não fala. Por isso que João e Jesus está aqui enfatizando o fato de nascer, de começar, de iniciar uma nova maneira, um novo hábito, de criar um novo estilo de vida. É interessante, por exemplo, que é mais ou menos assim, quer ver? Eu acho legal que às vezes a mulher casa, fala mal das irmãs aqui. A mulher casa, mas quando ela está solteira, ela se arruma, ela vai no salão, ela faz as unhas, ela faz o cabelo, ela passa um perfume cheiroso. Quando passa perto do cara que gosta daquele perfume, o sujeito, nossa, mulher cheirosa. Oh Deus, um dia só ainda vai me deixar ficar com essa mulher, eu vou casar com essa mulher. Ele vende o que tem, faz o que não pode, casa com aquela mulher, começa a namorar com ela, e ela se arruma, e naquele dia do casamento é aquela coisa linda que você olha para aquela mulher assim, irmão. Você diz, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Aí depois, quando casa, agora ela veste uma camisa do Cuiabá, bota um moletom daquele bem lascado, já não faz mais as unhas, não faz mais o cabelo, fez gandarado parecendo uma bruxa.
Aquela coisa que era só amor para cá, amor para lá, meu príncipe, agora seu louco, seu doido, seu burro, seu besta. As palavras vão mudando e aí depois o casamento vai acabando. Aí quando o marido larga, isso acontece dos dois lados, mas deixa eu falar primeiro. Aí quando o marido larga e vai embora, qual é a primeira atitude dessa mulher? Ela levanta, pega a roupa velha dela, joga tudo fora, compra roupa nova, volta para o salão, se arruma, se embeleza, no mínimo para dizer assim, olha aí, otário, o que você perdeu? Ó? Não tem uma mulher que faz isso? Olha o que você perdeu. Aí o cara olha assim, mas quando eu estava não se arrumava. Ficou tão carinhosa, mudou o comportamento, aí o marido já foi embora. A mesma coisa é o cara, né? Se veste, se arruma todinho, fica todo bonitinho, cabelinho cortado, barba feita, sei lá, barbudinha, barba cortadinha, direitinha, paradinha. Uma mulher gosta, tem mulher que gosta, tem outros que não. Né? Aí o camarada se arruma todinho, depois quando casa, irmão, solta gás na frente da mulher, joga a roupa suja no chão. Quando a mulher cansa e vai embora, o sujeito vai se arrumar. Ou ele vai se arrumar, porque ou ele quer trazer ela de volta, ou ele quer buscar outra, ou então ele entra no quarto e vai chorar. Alguns vêm para a igreja orar e pedir conselho. Por que não seguiu, se arrumando, se cuidando? Não, por que não seguiu, mantendo a linha? É a mesma coisa que Cristo quer que eu faça. Ele quer que eu comece um novo estilo de vida, mas não mude me acomodando, como muita gente quando vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza nas águas, agora se tornou dizimista e se acomoda e depois cobra. E diz, porque eu estou na igreja, eu sou fiel. E o que está fazendo do resto? É mais ou menos o que Nicodemos vai questionar Jesus. Nós estamos fazendo tudo certinho, por que Deus não usa a gente para fazer essas coisas que você faz? Por que Deus não faz essas coisas maravilhosas por nosso intermédio também? Aí Jesus diz para ele, ô Nicodemos, porque Deus não está procurando escravo. Deus não está procurando gente para fazer as coisas para ele, para ganhar por recompensa ou qualquer outra coisa. Deus está procurando filhos. É necessário nascer. Deus quer, o desejo de Deus, Nicodemos, é que você receba o ensinamento e que você aplique o ensinamento no seu estilo de vida. Porque aí isso não é o que Abraão fez, irmão. Abraão, quando recebeu as orientações de Deus, ele foi se encaixando nela, e Deus só abençoou Abraão quando Abraão encaixou em tudo que Deus falou com ele. Enquanto Abraão não encaixou no que Deus mandou ele fazer, Deus não abençoou Abraão como Deus queria abençoá-lo. Mas nós aprendemos. Tá amarrado, diabo, sai, demônio, tira tudo da minha vida, vai embora, Satanás, larga tudo que é meu. Ó Deus, me guarda, me proteja, não deixa mal nenhum tocar, Senhor. Tu sabes que eu sou teu servo, eu te sirvo de todo o coração, com toda a minha alma. Aí eu olho e digo assim, eu sou um safado, eu sou um sem vergonha, porque, né, meu irmão, só eu que tenho que fazer. Por quê? Por que nós achamos que a oração vai modificar o que Deus nos mandou fazer? Por exemplo, Deus tinha mandado Moisés mandar o povo marchar. Pega o teu cajado, toca nas águas e manda o povo marchar. Mas Moisés estava fazendo o quê? Orando. Deus mandou ele calar a boca. Moisés, por que você clama? Diga ao povo para marchar. Mas nós aprendemos que a coisa só funciona na oração. Porque se eu orar, você pode ver, por exemplo, quando a coisa está ruim, a gente ora. E quando a coisa melhora, o que a gente faz? A gente para. Porque a gente só queria a melhora. A gente não quer um estilo, a gente não quer uma maneira de vida. Olha o que Paulo fala na igreja de Éfeso. Claro que ele fala com outras palavras, mas olha o que ele fala em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, ele diz assim, Efésios 2:1, bora lá. Vamos ver se aparece ali, se eu tenho que mexer na minha Bíblia aqui. Acho que eu vou mexer na minha Bíblia mais rápido, né? Efésios 2, diz assim, e vos vivificou estando vós mortos em pecados e ofensas, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o que Paulo está falando.
Paulo está dizendo assim, ó, quando você não sabia, você não entendia, você não ouvia, você andava segundo o curso deste mundo. Andar segundo o curso deste mundo é andar segundo a influência do sistema. E o sistema é maligno, é demoníaco. Não é nem um sistema humano que já não presta também. Então ele está mostrando, vocês andavam influenciados por forças do mal, principados, potestades, espíritos que agora operam. Aonde que eles operam? Aonde que eles operam? Nos filhos da desobediência. Ele não está falando se os filhos da desobediência estão dentro ou estão fora. Ele está falando sobre forma de andar. E às vezes eu posso estar no altar, mas andando em desobediência. Você pode estar na igreja, mas andando em desobediência. Então quem é que vai operar na minha vida? Principados e potestades. Ou seja, demônios. Não, pastor, eu sou de Deus. Bom, ele não está falando de confissão, ele está falando de forma de viver. Diga assim, misericórdia. Ele diz, em outro tempo você andava. Em outro tempo era normal. Agora não. Agora você não anda mais. Por isso que João está afirmando e dizendo, olha, nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Uma coisa é a gente pecar. Se eu te disser assim, ó, você nunca vai errar, mentira. Porque a gente vai errar. E Deus sabe que a gente erra. Por que Deus deixou duas coisas disponíveis para o ser humano na terra? Ele deixou duas. E Davi falou que essas duas coisas seguiriam ele. O que essas duas coisas são? Bondade e misericórdia. A misericórdia é uma coisa tão poderosa que Jeremias diz que elas são novas. A quê? A cada manhã. A misericórdia que Deus deixou disponível para mim hoje é por quê? É porque sabe que eu vou fazer besteira. Ele já deixou disponível para mim. Só que uma coisa, se eu errar por falar demais, e Deus me ensinou que Lashon Hará é errado, que é Lashon Hará? O mal que tem na nossa língua, falar o que não deve ser falado. Agora eu já sei que eu não devo falar, né? Agora, se amanhã eu falar de novo, qual é o problema meu? Qual é o problema meu? Desobediência. Quem é que vai operar na minha vida? O Espírito que opera só em quem desobedece. Mas eu pego a prerrogativa, não, porque eu sou pastor, porque eu sou cristão, eu estou na igreja. Mas não é estar na igreja, é estar em Cristo. Estar em Cristo é estar nos ensinamentos que Cristo trouxe. Não é frequentar a igreja. Frequentar a igreja, irmão, me perdoe falar com você. Segundo Jó, quando os filhos de Deus se reuniram e vieram, Satanás veio também entre eles. A reunião era de quem? Dos filhos de Deus, mas Satanás também foi no meio. Então, quando a gente está reunido na igreja, pode ser que ele também venha. Agora, ele não vem porque ele está em espírito. Ele vem porque alguém está carregando ele. E quem é que está carregando ele? Quem está andando igual ele anda, que nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele, e quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se eu aprendi que a mentira, sei lá, qualquer outra coisa, é errado, mas eu faço. Porque Deus vai nos corrigindo e nos consertando dia a dia. Nós estamos em trabalho de conserto, em manutenção. Faz de conta que o acidente foi grave demais e o automóvel foi quase perca total, mas está sendo recuperado.
Então você leva na concessionária da sua preferência, eles trocam peças estragadas, eles trocam a parte da lataria, que eles nem faz a funilaria, eles trocam a parte estragada. E onde é que nós estamos? Nós estamos na funilaria de Deus, recuperando as latarias. A ignição que quebrou, o fio desencapado que fechou o curto-circuito, aquele nervosismo, aquela raiva, aquele negócio, aquele acesso, aquela rebeldia, sei lá, cada um sabe o que carrega. Aquele medo, aquele desânimo, aquela tristeza, aquela revolta, aquela mágoa, aquele ressentimento, ou qualquer outro tipo de sentimento que você queira fazer. Uma coisa é a gente viver repetindo os mesmos erros. Meu pai falava o seguinte: meu filho, errar é humano, burrice é insistir no erro. Então não insista no erro. Você descobriu que está errado, que a diferença do nascido de Deus é essa, que quando ele descobre que está errado, o que ele faz? Ele conserta o que está errado, ele para de fazer o que está errado e começa a fazer de modo diferente. E o que não é nascido de Deus, quando ele descobre que está errado, ele diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ninguém. Quem é que paga minhas contas? Quem paga as minhas contas sou eu. Tá bom, você pode fazer isso. Agora eu te dou um conselho: não cobre de Deus o que Deus não tem dever nenhum contigo. Você pode fazer isso? Eu posso fazer? Posso fazer. Só não posso cobrar dele, nem proteção, nem qualquer outra coisa. Por quê? Porque se eu não nasci, se eu nasci, eu não vou viver pecando. Eu posso errar? Posso errar. Mas na hora que eu descobri o erro, igual, por exemplo, qual a diferença do pecado de Davi para o pecado de Saul? Irmão, o pecado de Davi foi muito mais grave, foi pior. Se fosse lá na roça em Minas Gerais, o cara fala assim: foi mais pior. Foi terrível o pecado de Davi. Só que qual a diferença dos dois? Quando Deus trouxe luz ao erro de Saul, o que Saul tentou fazer? Justificar o erro que ele cometeu, porque a ordem Deus deu a ele. Quando Deus trouxe luz ao erro de Davi, o que Davi fez? Pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. E aí você vê ele pedir para Deus desesperado, para Deus lavar ele, para Deus purificar ele, para Deus não retirar o Espírito Santo da vida dele. Porque você não precisa ficar assustado. Se você cometer um erro, primeiro, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Então, se Deus está tratando o seu pecado, Deus não está querendo te matar, Ele está querendo te consertar. Ele não está te expondo e te envergonhando, Ele está te tratando. Quando Deus expôs o pecado, o erro de Davi, Deus não estava excluindo ele, tirando ele do trono. Deus estava perdoando ele, mudando ele de rota. Basta só a casa dele que caiu, né, filho? E que os 4 filhos dele foram para as cucuias. Destruiu tudo. E ele morreria, porque você sabe que o diabo não quer só destruir sua casa e sua família, não. Você está no olho do furacão. Você está no ponto do míssil do inferno. Misericórdia, olha só. O senhor está me amaldiçoando, pastor? Eu vim aqui para receber uma palavra. Pois é essa palavra que eu estou lhe dando. O senhor quer dizer: não, eu estou te afirmando, Satanás não quer estragar só a tua casa, não, filho. Nós somos o próximo da linha. Por isso que se você falhar, pode ter certeza que Deus vai te tratar. E tem uma coisa: você nunca vai pegar Deus de surpresa se você falhar. Ele sabe. Não há como esconder diante dele. E o mais interessante é que quando Deus pega a gente nos nossos erros, não precisa nem ninguém vir falar com a gente, não. Ele mesmo nos mostra os erros e nós somos tão sensíveis que nós sabemos que o que nos afasta dele é o erro, é a falha. Então o que a gente faz? A gente corrige. Por quê? Porque você vê, por exemplo,
que a preocupação de Saul era perder o trono e a coroa. A preocupação de Davi era perder a presença de Deus. Para ele, trono e coroa não valia nada, ele não trocava pela presença de Deus. O que faz com que Deus tape os ouvidos, não ouça a minha oração e nem estenda as mãos sobre a minha vida? Segundo diz Isaías 59, versículo 2, são os nossos pecados. Por que o que é nascido não vive? Não vive pecando. Porque quem é nascido sabe que o que afasta você de Deus é o pecado. E abandonar o pecado, segundo diz Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança o quê? A misericórdia. Então, se eu confessei, deixei e parei de fazer, então isso prova que eu sou nascido de Deus. E se eu nasci de Deus, ele diz assim, vamos voltar lá para 1 João 5, 18. Ele diz assim, mas o que de Deus é gerado, o que de Deus é feito. Lembra que o anjo Gabriel falou para a Virgem Maria que aquilo que seria gerado dentro dela seria filho de Deus? Lembra que ele falou isso para ela? Lembra? Porque o que eu preciso? Eu preciso que o que é de Deus seja gerado na minha vida. Por exemplo, tem algumas coisas que precisam de Deus ser gerado na minha vida e na sua. A primeira delas é os pensamentos. Porque Isaías 55, versículo de número 7, ele começa dizendo para mim e para você, 7, 8, 9, né? Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno o quê? O homem o quê? O homem o quê? O homem o quê? O homem maligno. O que o homem maligno tem? Pensamentos errados, irmão, que precisa voltar para Deus. Então, o que Deus precisa? O que é gerado aonde Deus está? Pensamentos. Você pensava de uma forma. Quando Deus entra, você muda a forma de você pensar. Quem é que te muda? Não é porque você tem duas faces. Agora lembra de uma coisa, Deus não fica entrando e saindo para a gente agir de duas caras não, tá? Tem gente que na igreja pensa de uma maneira, em casa pensa de outra. Porque o que eu penso é o que eu sou e é o que eu faço. Se você muda, tem gente que muda o pensamento de manhã, de meio-dia já é outro, de tarde já é outro e de noite já é outro. Né? Então você não vai mudar, você não vai ficar mudando de pensamento igual você muda de roupa. Ou igual você muda de casa e alguns quando muda de namorado ou namorada, né? Ou de marido ou de mulher. Que muda ou de igreja, que muda tão rápido que agora você já não sabe mais o que aquela pessoa ela é. Se ela é, o que ela pensa, o que ela acha, porque ela anda sempre modificando. Porque Deus disse assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, se não for gerado algo de Deus na minha vida, eu vou caminhar e vou andar pelo que eu penso. Eu vou andar, por exemplo, quando você pega, acho que é Filipenses, o que, meu Deus? Filipenses 2, versículo 5, acho que seja isso. Nem me lembro mais. Mas eu acho que seja. Coloca aí quem está na Bíblia para mim, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? O que você sente. Por exemplo, Jesus ele sentia um ódio, uma raiva, ele sentia uma revolta, assim, ele queria matar todo mundo, ele queria ir embora, ele queria explodir. Era o que Jesus sentia? Ele vivia triste, cabisbaixo, ele vivia para baixo, aquele cara assim, sem esperança, sem perspectiva. Era isso? Medroso. Era o que Jesus sentia? Não, então Deus gera dentro de você coragem, ânimo, esperança. Por que o crente tem esperança? Porque Deus gera isso dentro dele. Ele não tem esperança porque ele pensa positivo não, gente. Pensar positivo, a ciência te ensina a pensar positivo, mas não resolve teu problema. Porque não te dá segurança. Por que o que Deus gera dentro de mim me dá ousadia, confiança, eu fico destemido, eu mudo concepção, eu transformo a minha maneira de agir. Por quê? Porque algo você olha e diz assim, nossa fulano,
Quem te viu e quem te vê, hein? Como você está diferente? Pois é, foi para a igreja, olha, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado força, olha, graças a Deus, eu saí daquela angústia, eu saí daquela tristeza, eu levantei daquela dor, eu saí daquela situação terrível que você me viu, Jesus transformou minha maneira de viver. O que é que foi gerado em você? Foi gerado a vida de Deus, e quando existe algo gerado por Deus, o diabo não pode tirar. Se você tiver algo da ciência, o diabo te tira. Se você tiver algo do teu intelectual, o diabo te rouba. Mas se você tiver algo de Deus dentro de você, porque Satanás tirou os filhos, tirou os bens, tirou a saúde de Jó, mas o que estava dentro da alma de Jó, Satanás não pôde tirar, porque foi gerado por Deus. O que é gerado por Deus dentro da minha vida e dentro da sua, Satanás não tem como tirar, meu irmão. Não tira. Pega, por exemplo, Pedro era um covarde, um fracassado. Olha o que Jesus gerou dentro de Pedro. Até a sombra de Pedro, onde passava, curava e demônio saía. Olha Tomé, que era um cara, né? Como é que era o coitadinho do bichinho? Mas foi gerado algo nele. Mas dentro de Judas, Deus não gerou. Quem foi que gerou dentro de Judas? Satanás. Quando Jesus disse para ele, o que tens para fazer, faz logo. Quem é que encheu o coração de Judas com aquilo dali que ele foi fazer com Jesus? Porque ele não deixou Deus gerar vida dentro dele. É o que acontece com qualquer pessoa que não deixa Deus gerar. Você quer resistir a Satanás? Deixa Deus entrar e consertar e corrigir. É a melhor maneira de resistir o inferno, irmão. Não é dizendo está amarrado, eu ordeno, eu determino, não. Não é só isso. Só orar, só resistir, expulsar. É deixar Deus trabalhar dentro dos seus sentimentos. Jesus, olha, eu não quero isso. Eu não aceito ser assim. Eu não quero andar dessa maneira. Deus, põe dentro de mim o que é seu. Põe dentro de mim o que vem do céu. Põe dentro da minha vida o que vem do Senhor. Gera sentimentos de coragem, de bravura dentro do meu coração, de força, de alegria, de ânimo. Eu tenho vivido triste, abatido. Esses homens, por exemplo, você pega o Salmo de Davi, você vê Davi cair, às vezes, numa tristeza, que pelo sentimento ali era depressão, ansiedade, sei lá, tanto problema que o cara passava, mas você vê Davi falar assim, oh minha alma, por que estás abatida? Por que estás triste dentro de mim? Eu ainda louvarei, Senhor, amanhã eu vou cantar o louvor para o Senhor, amanhã é outro dia, o sol vai nascer outra vez, porque a certeza que o sol vai nascer amanhã é que ele se pôs hoje. Porque enquanto houver terra, haverá dia, haverá noite. Viu, meu irmão? Então não perca a sua esperança, deixa Deus gerar. O que Deus gera dentro de você, o diabo não toma. O problema é que as pessoas não estão deixando Deus gerar. Por exemplo, eu vou parar aqui. Mas Ananias e Safira, eles foram para a igreja. Mas eles não deixaram Deus encher os seus corações. Depois eles chegam lá diante de Pedro, foi um de cada vez, e Pedro não perguntou para Safira, mas ele perguntou para Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Por que você deixou o diabo gerar isso dentro de você, Ananias? Por que você deixou o fingimento? Às vezes o diabo coloca o orgulho dentro do meu coração, dentro do seu, ele gera isso, a tristeza. E a gente deixa, não pastor, porque do nada eu comecei a sentir e você está deixando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Está me ouvindo? Pode um passarinho sentar na sua cabeça? Pousar? Pode? Hã? Pode. Eu não sei onde eu estava outro dia, um passarinho pousou no meu ombro. Aí o pessoal, pastor, quando eu olhei, ele voou. Se fosse uma pombinha, o pessoal diria assim, é o Espírito Santo. E se fosse surubu, está azarado, né, irmão? Deus me livre, não sei qual é o pior. Está repreendido. Aí para de brincadeira. Aí o que acontece? O passarinho pode pousar na sua cabeça, pode ou não pode?
Mas fazer ninho na sua cabeça é outra coisa. O ladrão pode até entrar na sua casa, certo? Mas sentar no teu sofá ou deitar na tua cama é outra coisa. Assim, pode vir o que vier. Mas da mesma forma que veio, o Senhor Deus diz assim, ó, por um caminho virá contra ti, mas por 7 caminhos fugirá de ti. Então não deixa Satanás encher, porque Ananias permitiu, Ananias deixou que Satanás colocasse nele a mentira que ele afirmou para Pedro. Não deixa, não minta para o seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, para o seu patrão. Não minta para ninguém, não engane, não trapaceie, não use desonestidade. Se você quiser fazer, você pode fazer. Não deveria. Porque Jesus não chamou a gente para a gente ser enfeite de igreja. Jesus chamou a gente para a gente ser filho de Deus. Para ser gerados em nós coração de filho, vida de filho, não de frequentador de culto. Nós não somos frequentadores de congregação, nós estamos sendo gerados para sermos filhos de Deus, nos quais o Senhor pode olhar para nós e dizer assim, esse é meu filho amado que me dá muitas alegrias. Você já parou para pensar o que Deus acha de você? O que você dá para ele? Alegria ou tristeza ou trabalho? Porque Israel, por exemplo, Deus diz assim, a mim vocês têm dado trabalho com os vossos pecados. O que eu dou para ele? Trabalho com os meus pecados ou eu dou para ele alegria com o meu comportamento e a minha maneira de viver? Aquele filho, por exemplo, que eles alegam com a gente, né? Mas aquele filho que faz o que você orienta, não puxa a sardinha para ele, trata todos por igual. Mas em quem você confia? Quem você confia quando você tem que confiar em alguma coisa? Em quem você confia? Você confia naquele que está com você, irmão. Ora, é a mesma coisa na igreja. O pessoal diz assim, porque o pastor gosta de gente do lado dele. Não vou usar aquela palavra chula do mundo. Mas, camarada, se eu tenho que promover alguém, eu vou promover o que me distrata, não me honra, o que não se ajunta comigo, o que não está junto comigo, eu vou promover ele. Só se eu for idiota. A gente acha que Deus é besta? Claro que não. Por isso, com Israel, Deus disse, vocês me deram trabalho com seus pecados. Agora, com Jesus, Deus olhou e disse assim, esse é meu filho que me dá alegria. Então, a minha maneira de andar mostra o que eu dou para Deus. Se eu dou trabalho ou se eu dou alegria. A mesma coisa com sua mulher, com seu marido, com seu pai, com sua mãe, com seu pastor e com seu patrão. O que você dá para ele? Trabalho ou dá alegria? Eu costumo dizer, por exemplo, nenhum homem de negócio, ele quer perder alguém que luta e que se une com ele no sonho que ele tem, no trabalho que é dele. Ninguém vai mandar alguém embora, irmão, quando precisa daquela pessoa e quando aquela pessoa é necessária. Os primeiros a ser cortados é os que não se ajuntam, é os que não se unem, é os que não estão ali, é os que não participam, é os que vivem só dando desculpa porque só quer ganhar o salário. Uma vida que segue, amém?